A todas. Tá gravando, tá gravando. Paz do Senhor a todas vocês. Bom, como a missionária já falou, meu nome é Ana Paula. Não escolhi estar na parte de libertação, mas foi o Senhor que me escolheu. E eu sou muito temente ao que Ele diz, né? E estou aqui para fazer o que Ele me chamou, né? Quando ela falou a palavra de libertação, ela é muito profunda. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que nós acessamos esses canais de libertação. Por quê? Porque será um grande romper na nossa família, será um grande romper dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro de onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque ele vai nos dar dons, né? Dons de discernir o ambiente, dons de perceber que tem algo errado, dons de ver o que está acontecendo no local. Então, esse é o chamado de libertadores, como nós. E essa parte ela é delicada e nem todo mundo gosta. Por quê? Porque, dependendo da forma que eu entro para orar, eu posso receber retaliação, como eu já recebi algumas. É normal? Bom, às vezes acontece. Infelizmente, às vezes acontece. Não por falta de vigiar, não por falta de entendimento, né? Mas por algum motivo específico, né? Que eu venho descobrindo aos poucos. Não é do dia para a noite que a gente vai entender tudo, né? E eu sei que a gente ainda vai morrer sem entender muita coisa, mas é isso. E o Senhor vem trabalhando muito forte em mim nessa questão da libertação. E eu venho vendo a diferença a cada dia, né? A cada dia de oração, a cada dia de guerra, a cada dia que a gente entra para interceder por alguém, a cada dia que a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos levantou para fazer. Então, a libertação, ela vai além de uma situação difícil, né? Ela envolve ser livre do pecado, livre da opressão espiritual, livres de prisões emocionais e de tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus. Então, é por isso que espiritualmente que começa em Cristo a se manifestar a vida prática. Por que a libertação? Porque a pessoa ela precisa sair, a palavra, né, o que significa libertação? Ser tirado do domínio das trevas. Bom, como nós entramos nesse domínio das trevas, né? Vamos entrar aqui com os tópicos. O domínio das trevas é onde você está à base do pecado. Você está vivendo em promiscuidade, você está vivendo... tem pessoas que têm relações com homens casados, outras estão se prostituindo, outras estão... quer vender o corpo, né? Para pegar recurso. Outras formas é roubar, outra forma é matar, outra forma desses pecados das trevas, desses domínios das trevas, são as portas que a gente abre, né? Eu falo de portais. Um exemplo também, eu pego essa caneta aqui, vou pegar essa, tá mais bonita. Eu pego essa caneta, comprei, pus lá. Alguém veio e pegou a caneta. Essa pessoa me pediu? Não. Ela roubou, porque ela não me pediu a caneta. E ela levou. Então, às vezes, você pega por engano algo e leva para casa. Como assim, você esquece e põe no... Tem gente que é acostumada a trabalhar com caneta, ela vai lá e põe no bolso a caneta. E vai embora. E esquece de entregar a caneta. Isso abre um portal no mundo espiritual. Isso abre legalidade no mundo espiritual. Até uma paçoca. Outro dia eu vi uma irmã comendo pão de queijo dentro do supermercado. Eu olhei e falei, meu Deus, se ela soubesse o quanto isso vai atrasar a vida dela, como eu sei que está atrasando, ela não faria isso. Mas você vai falar para a pessoa, às vezes a pessoa está tão inflada, com o ego tão inflado, com o eu sou tão forte, que você vai falar para ela a forma que é e ela não aceita receber. Ela não aceita ser tocada. Não tenho ninguém para perdoar. Uma outra é o pecado.
Não perdoar as pessoas. Então, e você não entende, né? Muitas coisas. Mas isso tudo você está lançando coisas que está atraindo o domínio das trevas para sua vida. Eu pegar uma imagem de algo e pôr dentro da minha casa, imagens que não condiz com a palavra do Senhor, imagens de idolatria, exemplos, santos. Tem pessoas que ainda carregam isso, tem pessoas que ainda têm isso dentro da casa. Imagens de coisas de Halloween, essas coisas, alguns bichinhos de pelúcia, isso são coisas que vai atraindo, porque aquelas coisas são consagradas a tais, né? Então, é a pessoa ser curada inteiramente, ela se tornar curada de todas as formas, porque o que eu vejo de pessoas que falam de libertação, mas elas não perdoam. Como que ela é liberta se ela não perdoa? E existem os demônios opressores que atuam nessas áreas. E Deus vem trabalhando muito grandemente nessa questão. Na minha vida, primeiro ele começou a obra. Para hoje eu estar aqui para falar para vocês. São pequenos detalhes, são pequenas coisas que vêm para atrapalhar a nossa intimidade com Deus, para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, para atrapalhar o acesso que nós temos com o Senhor. Uma delas, eu ia até ilustrar uns textos aqui que falam sobre isso, mas o Senhor acaba que ele me joga para o que ele quer que vocês saibam, não para o que algo saia. Então, um dos textos que Deus usa muito para falar sobre isso é aquele texto que fala da oração do Pai Nosso. Olha o grau, onde eu já estou, na oração do Pai Nosso. Não tem nada a ver com o que eu estou lendo aqui. E vamos lá. A oração do Pai Nosso, ela fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, olha o grau, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o peso. Será que eu realmente estou perdoando as pessoas que eu preciso perdoar? Será? Olha o nível, olha o grau. E eu falo porque eu venho fazendo visitas e eu olho assim o cenário, a pessoa olha para mim e fala assim: por que Deus me permitiu viver isso tudo que eu vivo? Por que Deus permitiu eu ser abusado? Vocês não sabem da minha história. Mas deixa eu te falar, a gente tem que aprender a olhar as pessoas com amor, não com soberba, não com arrogância. Nós precisamos olhar as pessoas da forma que Jesus Cristo olha. Não da forma que nós vemos. Você acha que quantas vezes eu orei para Deus, Senhor, me dá o amor de Jesus, me dá aquele amor que Jesus Cristo sentiu pelas pessoas. Por isso que quando eu falo com tanto amor para as pessoas. Por quê? Porque eu pedi para Deus me dar esse amor. Eu conheço algumas pessoas que trabalham na área de libertação que desanimaram, que desistiram, que pararam. Por quê? Por causa da falta de amor, porque não adianta eu querer te libertar se você não quer ser liberto. Não adianta eu querer libertar a pastora Geiliane se ela não quiser ser liberta. Não adianta eu querer libertar a missionária Leila se ela não quer ser liberta. Não adianta eu tentar querer que a Maria aí se liberta se ela não quer ser liberta. Não adianta, eu não posso forçar, é o que eu falei para minha amiga. É minha amiga de oração, é minha amiga que, vamos orar, me liga meia-noite, vamos orar, vamos orar 3 horas da manhã, vamos fazer campanha, vamos. Ela, Ana, que amor é esse que você tem pelas pessoas? Esse amor esfriou em mim. E ela me fez orar por ela, para pedir para Deus derramar o amor dele nela também, para ela também voltar a acender a chama da libertação de novo. Porque ela tinha parado, ela tinha desistido. Olha o nível. E eu falo porque eu vivo isso todo dia. Todo dia eu estou falando com pessoas, todo dia eu estou intercedendo por pessoas, todo dia eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, todo dia. Não é um dia sim, um dia lá talvez, outro dia lá talvez.
Hoje mesmo eu recebi, pouco antes de eu entrar na live aqui, eu recebi uma mensagem de uma amiga. Sempre que eu ligo para ela, ela não pode me atender. Sempre que eu falo com ela, ela não pode me atender. Só de vez em quando dá o sotaque nela, ela vem e me liga. E ela tem uma visão aberta assim no nível Harvard, profundo, que eu ainda não cheguei lá, mas eu tô no processo. Eu sei que eu vou chegar lá, mas eu já sinto algumas coisas bem fortes. E ela pediu oração para uma sócia dela, que eu sei como é que é o esquema. Eu olhei, eu fiz de conta que eu não vi na hora, né? E depois ela me mandou um áudio pedindo oração e tal, que mais tarde ela falou comigo. Eu falei, eu vou estar ocupada por agora. Agora eu não posso orar, não posso interceder. Mas mais tarde você me procura que a gente pode orar. É uma pessoa que eu estou trabalhando nela há muito tempo sobre libertação. Mas ela não quer. Entende? Ela fala que quer, mas ela não quer. E eu não posso forçar a pessoa a querer. Existem pautas de renúncias que nós precisamos fazer muito fortes, muito profundas. Ontem mesmo eu já fiz de novo pautas de renúncias de ligação de alma. O que é ligação de alma? Ligação de alma é quando eu tenho relacionamento com um homem, tive relação com esse homem e peguei tudo que era dele e trouxe para minha vida. Juntou ligação de alma. Aí eu separo desse homem, vou lá, arrumo outro homem. Pus lá, vem lá o outro homem aqui. Tá aqui o outro homem. Aí eu já peguei tudo dele de novo. Aí vem o outro lá. Vem lá, olha as mídias. Vem lá, aqui, mais um. Vai juntando mais. Aí vai só complicando a minha vida espiritual. E eu só ligo, só ligo. Aí eu gosto muito de ilustrar a parte de pescar. Por quê? Quando você vai pescar, dependendo do que você tá na linhada, aquela linhada, ela enrola toda naquele negocinho de rodar, que eu esqueço, mulinete. Ela enrola tudo ali. Aí, para consertar, eu preciso cortar. Para jogar fora aquela parte que não vai servir mais, porque eu não consigo desenrolar aquele embaraço ali, ó. Não consigo mexer naquilo. Não vai, não flui. Mas aí eu corto e resolvo. Vou lá, amarro tudo de novo, vou tudo de novo. Por quê? Porque eu soltei, eu cortei o elo, eu cortei as ligações, eu fiz a renúncia que precisava ser feita. Eu desliguei na terra para que fosse desligado no céu. Porque a palavra diz: tudo que se liga na terra será ligado no céu. Pronto. Não tem meio termo. Aí você não entende por que você pega, começa a mudar de comportamento. Porque às vezes você é tranquila, calma, e de repente você tem um relacionamento com alguém. Quando você sai desse relacionamento, você vê que você tá mais agressiva, você vê que você tá ríspida, você vê que você tá braba com qualquer coisa, você vê que você briga por qualquer coisa, você vê que o seu comportamento mudou. Por quê? Porque todas as questões erradas, ruins que existiam naquela pessoa passou para você. Porque você ligou aquilo na terra. Você ligou a você. Você recebeu todas as influências malignas que aquela pessoa carrega. E ainda mais aquela pessoa trabalha com ocultismo, trabalha com oferendas, trabalha com espiritismo, trabalha nessa área. Ainda mais. Aí você não sabe com quem aquela pessoa que você dormiu. Você não sabe com quem que a outra que ela dormiu. E isso vai passando. É uma linha assim, gente, que vocês não têm ideia do que é necessário fazer para ser liberto disso. Mas eu não posso forçar ninguém a ser liberto se ele não quer. Eu não posso obrigar ninguém a confessar se ele não quer. Deus trabalhou numa parte, por que eu falei da libertação? Porque eu trabalhei muito a libertação, eu me forjei muito na libertação. Por quê? Pecadinhos de estimação, pecadinhos que estão escondidos, pecadinhos e ocultos, pecadinhos de quando eu era criança. Ah, Ana, mas eu aceitei Jesus, eu sou mais alto que a neve, tá? Tudo bem, você é mais alto que a neve. Seu nome está escrito lá no livro da vida, sim, ok. E aí? Aí por que você não recebe a prosperidade? E aí? Por que você não flui nas áreas da sua vida? Hã? Por que você ainda continua brigando dentro da sua casa? Hã? Diz aí. Por que você não dá certo lá no seu trabalho? Diz aí. É simples. Porque existem coisas que você ainda não confessou, tem coisas que você precisa confessar. Tem pecados que você ainda precisa confessar.
Eu vou contar um pouco de mim. Deus trabalhou em mim de uma forma tão profunda que, meu Deus, era jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração e renúncia. Deus, o que eu preciso fazer? Você lembra daquela cena, daquele beijo que você deu no seu primo? Confessa. Aí você precisa arrumar alguém de confiança para você fazer, para você participar, para confessar um para os outros, né? Mas você tem que saber também para quem que você vai confessar. Igual aqui nós temos a pastora Geliane, nós temos a irmã Luísa também, que está nessa parte da libertação. Então, e aí o beijo que você deu no seu primo, o cigarro que você pegava lá, eu não fumo, mas quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade, olha o grau, 10 anos de idade, eu pegava a bituca de cigarro da minha tia e ficava lá, achando que eu estava abafando. Até isso eu precisei confessar, porque eu sentia muito cheiro de cigarro. E aí eu falei, mas por que eu sinto esse cheiro de cigarro? Por causa da legalidade. Da porta que eu abri lá atrás, eu era criança, eu não sabia. Batismo do Espírito Santo. Por que eu não era batizada com o Espírito Santo? A religiosidade não deixava. Por quê? Porque eu era, é isso mesmo, irmã, muito obrigado. Porque eu era testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não é batizado com fogo do Espírito. E aí, no meu íntimo, eu não era batizada com fogo do Espírito. Por quê? Porque a religiosidade que existiu naquele tempo na minha vida não deixava. E um dia o Senhor falou assim, eu quero te dar. É só você entregar o que está aí. Aí eu entregar o quê? E através de uma colega eu consegui descobrir o que era religiosidade. E aí, quando eu renuncio a testemunho de Jeová. E naquele momento, Deus abriu minha visão de uma forma tão forte, tão poderosa, que eu comecei a querer falar em línguas, mas eu não conseguia. Minha língua travava, me dava ânsia de vômito. Aí eu, por quê? Por quê? É igual neném. Eu falo assim, eu aprendi, tenho que fazer igual criança, igual neném, para poder sair. E aí eu falei, por que, Deus, que eu não consigo falar em línguas? E demorou alguns dias, mas era para eu continuar buscando, não era para eu desistir de falar. E quando eu descobri o que era, eu falei, Deus, era isso. Eu fui ajudar uma menina de 20 anos, que já tinha tentado tirar a vida dela 3 vezes. E ajudando aquela menina, só ficou eu, ela e a outra moça dentro da sala, para ajudar a fazer o processo de libertação com ela, do perdão, né? Ela não queria que ninguém ouvisse, porque a mãe dela estava no lugar lá também, e a mãe dela saiu para fora, todo mundo que estava na sala saiu para fora. E quando a gente chegou perto da menina para conversar com ela, para pedir para ela colocar para fora tudo que estava nela, né? Tudo que estava guardado lá dentro, as 7 chaves que ela não falava para ninguém. Por medo de julgamento, por medo de condenação. Muitas vezes as pessoas se calam por medo. Não é porque elas querem, é por medo mesmo. E essa menina pegou e falou que o pai dela tinha tocado nela. Tava lá, siribia lá, sererei, dará, sibiha. O pai dela tinha tocado nela. E ela não podia falar. E a gente fez o processo com ela e eu vi que quando ela começou a soltar o que estava engasgado dentro dela, porque ela não podia falar pro pai dela, ela não podia falar para a mãe, ela não podia falar para a tia, para ninguém. Ela guardou aquilo dentro dela. E ela tentou se matar 3 vezes, o espírito da morte rondando ela. E aí, com os dons de discernir que o Senhor nos dá, na hora eu senti influência maligna, andando em volta da gente assim na sala. E aí eu mandei sair agora, em nome de Jesus, e eu senti o negócio saindo assim. E essa menina chegou a desfalecer, porque aquilo estava matando ela. E depois disso eu sentei lá e tô vendo lá o pessoal falar, e eu falei, Deus. E Deus me mostrou o que era que eu não conseguia desenvolver a língua, porque que a minha língua travava. Porque eu fui abusada quando a minha mãe morreu, eu fui abusada pelo meu padrasto. Eu fui abusada pelo meu bisavô. Só que eu não sentia que eu tinha que perdoar assim. Eu perdoei. Eu já tinha perdoado. Só que me veio uma ira do meu pai. Não foi o meu pai que abusou de mim, foi o meu padrasto. Mas veio uma ira do meu pai.
Por que do meu pai? Porque meu pai não tinha um relacionamento com a minha mãe. Ele não tinha. E nunca assumiu compromisso em si com ela. Ela amava ele. E quando a minha mãe morreu, eu tinha 6 anos de idade. O meu pai não foi homem suficiente para ir lá na casa do meu padrasto e me buscar. E me veio uma ira, por que o senhor não cuidou de mim? Eu tô falando que eu precisei liberar. E eu falava, por que o senhor não cuidou de mim? Por que o senhor não me buscou quando a minha mãe morreu? Por que o senhor não foi homem suficiente para ir lá e me buscar? Por que o senhor não foi homem suficiente para me assumir como filha? Ah, maná, crebeia lá, siribirra. Amanda lá, crebeia lá, sibia lá, sererei, dará, sibirra. E eu precisei perdoar o meu pai, porque aquilo estava guardado dentro de 7 chaves. E eu não sabia, eu precisei soltar aquilo para ser liberta. Ah, manacreida, nossa, inibia. Eu precisei soltar o que estava guardado para ser liberta. E depois teve um mover espiritual lá no lugar. Quando eu vi, eu já estava falando em línguas. Ah, manacreia, lá, sererei, dará, sibia. E no mover, o Espírito Santo vem trabalhando tão forte na minha vida, ajudando pessoas a sair desses cativeiros, que são cativeiros espirituais. E por isso que a gente fala libertação, por isso que eu amo tanto a libertação, porque eu fui liberta. Porque Deus me livrou de cativeiros que eu nem imaginava que isso existia. Eu nem imaginava que a minha vida não fluía em nenhuma parte. Por quê? Por causa das prisões. Por causa das prisões que eu vivia, por causa da opressão que o diabo me colocava, por causa dos pensamentos que ele me colocava. E nenhuma área da minha vida fluía, nem na minha área pessoal, nem na minha área nada, na minha área financeira. Eu começava bem, caía, começava bem, caía. Eu não sei se você vive esse ciclo, mas eu vivi esse ciclo. E agora Deus está me reerguendo. Porque eu fechei as brechas, eu estou fechando as brechas, de acordo com o que Deus me mostra, eu vou fechando as brechas. E são brechas no mundo espiritual, isso são brechas para o diabo trabalhar. Isso são brechas para ele te paralisar, isso são brechas para você não fluir e você não entende por que eu vivo na miséria, por que eu vivo só relacionamentos fracassados, por que eu estou só perto de pessoas que me humilham, que me maltratam, por que eu estou perto só de gente que é egoísta. Por quê? Por que eu preciso da aprovação das pessoas? Ah, maná, labalá, querebe, aracibia. Por quê? Existem cativeiros que vocês não estão entendendo o tamanho, não. Fiz um jejum de 7 dias com uma amiga, meu jejum era de 23 horas. Uma amiga minha falou, eu vou jejuar por você, Ana, porque você vai jejuar por ela. Eu fiz jejum de 21 dias, fiquei radiante com o brilho do Espírito Santo, mas esse jejum de 7 dias, e olha que eu fiz o jejum de 21 só líquido. Mas no de 7 dias dela que eu fiquei de 23 horas, meu olho aqui, ó, afundou. Me deu olheira forte, me deu olheira forte. Um semblante de cansaço que vocês não estão entendendo. E essa menina saiu do cativeiro, onde ela foi abusada pelo primo, aonde ela não honrava o pai, aonde ela não honrava a mãe, aonde ela precisava perdoar o ex-namorado dela, aonde ela precisava perdoar a mulher do cara, aonde ela não permitia que ele tocasse nela. Por quê? Por causa do abuso que ela sofreu com 10 anos de idade pelo primo. Foi muito pesado, foi dias, 7 dias de oração, 7 dias de jejum, 7 dias pedindo para o Espírito Santo mostrar, para Deus mostrar, 7 dias, mas todo dia era algo diferente que Deus trabalhava. Era uma área, um dia foi isso, outro dia foi aquilo, outro dia foi outra coisa. E Deus faz assim, na minha vida é assim. É assim até hoje. Às vezes uma coisa de nada causa uma legalidade tão grande no mundo espiritual. A gente não tem ideia do que isso causa. E eu falo pelas prisões que eu vivi, pelas coisas que eu vivi, pelos cativeiros que eu vivi, pelas coisas que eu vivi. Para liberar perdão para minha mãe, porque a minha mãe morreu
gerou abandono na minha vida. Eu tinha 6 anos, eu não sabia o que era abandono. Aí, de repente, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que tá ali, foi embora, sumiu. Sumiu. Me puseram para dormir do lado do caixão da minha mãe. Meu tio não tinha conhecimento. Eu precisei fazer o fúnebre da minha mãe todinho, com o Espírito Santo me guiando. Você vai fazer o enterro da sua mãe hoje. Hoje você enterra ela. Porque eu nunca tinha enterrado ela. Porque eu não fui lá no cemitério ver onde que ela tinha sido enterrada. E eu fiz o processo direitinho lá onde ela foi enterrada. Fiz o cortejo da minha mãe, visualizando aquele cortejo. Cheguei lá no túmulo, fiz como se ela tivesse sendo enterrada ali aquela hora. E despedi dela. Agradeci a ela por ter me dado a vida. Agradeci a ela por ter cuidado de mim. E um peso é a palavra. A minha mãe, antes de morrer, eu visitei ela. No dia que ela morreu, um dia antes. Acho que no dia que ela morreu. Eu visitei ela no hospital. E ela pegava assim meu cabelo e ficava passando a mão. Eu sentada na maca. E uma senhorinha deitada na outra, do lado dela. E ela passava a mão no meu cabelo assim. Falava assim pra senhorinha, olha o grau. Olha só a profundidade disso. Ela passava a mão assim no cabelo do meu cabelo e falava assim, eu tenho dó dessa aqui, ó. Ela vai ficar sem eu. Ela vai sofrer muito. Olha a palavra dela, tadinha. Mas um dia eu sei que ela vai ser muito feliz. E eu carregava essa palavra tão forte. Eu achava que era tão importante aquela palavra. Eu olhava e falava assim, Deus, eu me afogava na bebida, no vício, na prostituição, eu era promíscua. Fazia alianças com quem não devia. E o Senhor, eu falava assim, Deus, quando é que você vai mudar a minha história? Deus, quando é que eu vou ser feliz? E quando Deus começou a obra, eu comecei a entender. Quando Ele começou a libertação em mim, a libertação, e ela falou de uma forma que ela não sabia o que ia acontecer comigo. Ela sabia quem eram os parentes dela. Ela sabia quem era meu pai. Ela sabia quem era o marido dela, que era o meu padrasto. Mas eu ficava me perguntando sempre quando é que eu vou ser feliz. E eu precisei perdoar minha mãe por essas palavras, olha o grau. Por essas palavras que ela lançou sobre a minha vida. Por essas palavras que ela falou sem querer. Porque ela achava que era certo. Mas eu precisei sair desse cativeiro. Eu não sei em qual cativeiro você vive. Eu não sei aonde te colocaram, que você não está vendo saída, que você não consegue sair. Mas deixa eu te falar. Deus me chamou aqui essa tarde para te falar que você pode sair sim. Você pode viver o extraordinário de Deus sim. Você pode viver a plenitude de Deus sim. Você pode viver a abundância sim, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e dono da prata. É ele, é dele, é tudo dele. É tudo para ele. E ele fala. E ele fala aqui, ó. Tá na palavra. E é um texto que eu gosto muito. Eu vou ler esse texto para você. Ainda saiu nele aqui. Eu vou ler esse texto para vocês. Olha. Assim, o texto de Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da tua face. Eu sou
Eu soltarei os lobos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos, tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse é o Senhor que eu sirvo. Esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o Senhor que me levantou. Esse é o Senhor que me levanta todos os dias. Esse é o Senhor que eu tenho o maior amor do mundo. Esse é o Senhor que eu tenho a maior gratidão do mundo. E te darei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Deus de Israel e te chamo pelo teu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aí, se você não é próspero, se você vive com intrigas dentro de casa, tá errado, tem brechas, tem que fechar as portas, tem que fechar e lacrar. E não deixar mais o inimigo dominar isso na sua vida. Porque eu vejo tantas pessoas frias, tantas pessoas manipuladoras, tantas pessoas egoístas, tantas pessoas orgulhosas. E é necessário para esse tempo fechar as brechas. Fecha as portas, fecha. Para você viver o que Deus tem preparado para ti. Liberta quem precisa sair, que está guardado dentro do teu coração. Uma outra experiência que Deus está mandando eu dizer aqui, quando eu tinha 15 anos de idade. Olha o grau. Eu gostava de um rapaz. E esse rapaz foi me visitar na cidade que eu morava. Ele era de Goiânia. E ele foi me visitar na cidade que eu morava. Quando ele chegou lá, o avô dele chamou ele para dentro, ele entrou, o tio dele pegou e falou para ele: aquela menina não é para andar com você. Aquela menina não é boa para você. Por quê? Por que eu não era boa? Porque eu não tinha mãe, não tinha pai presente. Morava com a minha avó, mãe do meu pai. Meu pai era um bêbado. E eu não tinha referência em termo. E eu andava só sorrindo na rua. Então eu não andava de cara feia, eu não andava de cara fechada, eu andava sorrindo. E aí, ele falou isso pra ele e ele foi embora. Ele não foi lá me ver. Ele não foi lá conversar comigo, ele não me deu nem satisfação. E tá tudo bem. Mas isso encarretou até o ano passado. Olha o grau. Lembra dos jejuns, das orações que eu fazia com a minha amiga lá que precisava de reavivamento para ajudar almas a serem libertas? E ela virou para mim e falou assim: quem é Rogério? Eu vou falar aqui o nome dele. Quem é Rogério? E eu peguei e falei: não conheço. Conheço um, mas não é esse, não. Aí ela falou assim: não, é outro Rogério. E aí Deus me deu a cena, assim, ó, como se fosse agora. Ele deu a cena do momento. Aí eu falei: Rogério é um rapaz que eu gostava. E esse rapaz simplesmente foi embora e não deu nem satisfação. Ela: você perdoou? Aí eu olhei e falei assim: é perdoar de quê, ué? Olha o grau. Olha o grau. E aí ela falou assim: tem que perdoar. Você precisa perdoar esse rapaz. E aí eu falei: então tá. Aí ela: mas tem alguém que você precisa perdoar também. Quem é que falou para ele? Eu falei: o tio dele falou que eu era muito dada aos outros, né? Porque eu ria muito. Eu andava na rua com minhas amigas, um do lado, outro do outro, e andando conversando e rindo. Mocinha, 15 anos, eu era virgem na época, gente. Eu era até pura ainda, entre aspas, né? Eu era até pura. Mas, aos olhos dele, eu não era mulher pro sobrinho dele. Então, eu vivi um ciclo na minha vida que eu só arrumava homem ruim, homem que me humilhava, homem que me maltratava. Por quê? Porque eu levei como verdade aquela palavra que aquele cara lançou sobre a minha vida. E eu achava que nenhum homem chegava aos pés daquela pessoa. Nenhum homem chegava aos pés daquele cara que eu conheci. Nenhum homem chegava aos pés do que ele fazia.
E aí você começa. E você não entende. Aí eu precisei liberar o perdão pro tio dele, precisei liberar perdão para ele, para romper a minha vida, para romper a minha área sentimental. Hoje eu não tenho ninguém, mas eu tenho a promessa. Hoje eu não tô desesperada procurando um homem. Hoje eu não sento em boteco para procurar ninguém como eu fazia antigamente. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei onde eu estou. Para vocês terem uma ideia, há uns 15, 20 dias, eu conheci um pastor solteiro lá em Goiânia. Hoje eu estou em Caldas Novas, lá em Goiânia. E esse pastor foi lá no meu tio, almoçou lá, tal, conheci e tal. Uma intimidade, entre aspas. Aí ele, você vai frequentar a igreja fulana, e passou a mão no meu braço, me avisando. E eu olhei, eu falei, não dei intimidade, não dei tanta brecha. E aí, beleza. Depois esse pastor pegou meu número de telefone e começou a conversar comigo e me convidou para tomar um café na casa dele. Ele mora sozinho. Olha o nível. E aí, eu peguei e falei, não, tá bom, eu vou. Na tua casa tem área de lazer? Tem, que ele mora num condomínio de prédios e tem área de lazer embaixo. E aí eu falei, então a gente pode se encontrar na área de lazer, que hora que eu posso ir? E aí ele pegou e falou assim, não, você tá pensando que eu sou criança? Eu não sou criança, não. Aí eu falei, não, só me perdoa, mas é porque eu aprendi uma coisa. Eu sou prudente. A gente tem que ser prudente. A gente não pode dar margem ao diabo, ainda mais quando a gente trabalha na parte de libertação. Porque qualquer coisinha que você der brecha, o diabo ele vai entrar e vai te estragar, ele vai te esmagar, ele vai te esmuiçar assim, ó, de uma forma que você não tem nem ideia. Aí eu peguei e falei para ele que eu não iria e eu não fui. Hoje ele me mandou uma mensagem me pedindo perdão por eu ter interpretado mal aquilo que ele havia dito. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu só preciso me resguardar. Ponto. Então, quer dizer, se ele quisesse conversar comigo mesmo, se ele quisesse ter um momento ali conversando, se gosta das minhas conversas, se gosta dos meus testemunhos, onde eu falo de libertação, onde eu falo de cura, onde eu falo de avivamento, ele gosta de ouvir isso, tá? Tudo bem. Mas chamasse outra pessoa para ir junto. Não, chama o seu tio para ir junto e tal, faz isso. Não sozinho, não dá brecha pro diabo, não. Porque ele vem com força para te acabar, porque ele só está procurando uma brecha. A palavra diz, o diabo está ao derredor, caçando a quem devorar. E quem que ele quer devorar? Quem se levantou. Quem que ele quer devorar? Aqueles que se levantaram aqui, ó. Aqueles que estão aqui lutando pelos outros, aqueles que estão aqui ajudando os outros, aqueles que estão aqui ajudando o outro a se curar, aqueles que estão aqui orando para o outro acabar o trabalho de macumba que o outro fez lá. A quem que quer ajudar? Essas pessoas, ó, tá aqui, ó, do redor, rugindo, como o leão, mas ele não é o leão. Ele não é o leão. Ele só tá rugindo como um leão. Lá não fala que ele é um leão. Como um leão. Buscando a quem devorar. Ó. Aí se você abrir a brecha, aí vai lá que eu vou lá tomar um café com esse moço. Pensa. Aí começa a sentar perto, chega pertinho, começa a esfregar. A carne é fraca. A carne não é forte, não. Nós somos de carne e osso. Nós somos de pele, ó, pele. Se coisar que machuca. Então não devemos dar margem ao diabo para ele usar a gente contra nós mesmos depois. Olha a brecha, olha a porta. Não se deve fazer. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Grata a Deus, eu espero que tenha ajudado algumas de vocês a enxergarem algumas coisas, né, que possam estar guardadas e vocês nem sabiam. E se vocês tiverem alguma pergunta, né, se a irmã permitir, quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade, tá? Eu estarei aqui pronta para responder para vocês, de acordo com a minha possibilidade, tá bom? Porque eu também estou aprendendo, como diz, a cada dia a gente aprende uns com os outros, né? E eu não sou imune disso, tá bom? Então tem coisas que às vezes eu não sei, mas eu vou buscar quem sabe, eu vou buscar aonde eu posso encontrar o acesso, entende? E é isso aí, irmã. Muito obrigada pelo convite, de coração. Eu espero que a gente tenha
que eu tenha contribuído, né, na vida de cada uma de vocês. Amém, amada missionária aqui, palavra forte. Eu, antes mesmo de começar essa live, eu estava aqui orando, né? Assim como eu faço de costume, eu oro, né? Pela live antes. E eu já estava sentindo um amor tão grande invadindo o meu coração. Eu disse, Pai, por que esse amor assim? Eu sempre te busquei, mas hoje está muito forte. Parece que alguém precisa de um abraço, parece que algo vai acontecer nessa live, esse amor que eu estou sentindo. E aí eu comecei a falar em línguas, eu constantemente falando de amor. E aí, quando eu apresentei a live, eu não estava nem à espera da palavra, eu não sabia o que a senhora ia falar, né? Eu até falei assim, o que é que ela vai falar? É sobre libertação, mas eu não sei o que é praticamente o que é que ela vai dizer a respeito. Aí eu só lembrei de uma coisa que vivia na minha cabeça. Veio uma mente assim, a seguinte coisa, diz a respeito do amor pela alma, diz para o amor pela alma. E eu não imaginava que a senhora realmente ia dar tantos exemplos. Eu disse, meu pai, agora eu entendi por que o senhor falou que era para eu dizer isso. Amor pela alma, né? E eu disse, lembram que a conversa que vocês tiveram, o que foi que destacou mais? Aí eu disse, sim, eu lembro. O amor que ela tinha em querer ajudar, em querer fazer acontecer. Parece tipo assim, querer. Se você tivesse nada, ia lá naquele cativeiro, mesmo com nada, você ia arrancar dali aquela pessoa do cativeiro, sem saber as consequências que você ia sofrer depois, só para poder resgatar aquela alma. E foi isso que eu senti. Amém, glória a Deus. Irmã Ellen, a paz do Senhor, a senhora quer falar alguma coisa, irmã Ellen? Ou foi A paz do Senhor, minhas amadas. a É paz? com muita alegria, viu, estar aqui participando. Tenho, sim, eu tenho uma dúvida Glória a e Deus. para as duas, né? No Sim. caso, eu muito antes, minhas amadas, do Senhor Jesus, né? Me escolher, né? Ele já havia feito todo o trabalho. Muitas pessoas falam que não é a palavra que diz, né? Mas é o sentido. Veio pela dor, se não for pela dor, veio pelo amor, né? Mas a palavra de Deus não fala isso. É o sentido, né? Mas eu vi realmente porque o Senhor, ele me tirou dali onde eu estava, né? Não foi por dor nenhuma. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a grande dúvida é essa, amadas. Eu comecei a ter a leitura bíblica, né? Eu comecei a ler sozinha, amadas. Sozinha, com o Espírito Santo me dando um discernimento, e eu fui lendo e acabei lendo ela toda. Quando foi um dia na madrugada, isso está com uns 3 anos a 4 anos. Então, 3 horas da madrugada, um anjo me acordou e disse: filha, levanta e lê João 14. E eu levantei, e foi só o tempo de eu estudar aquela palavra, e eu levei, minhas amadas, à loucura. Eu fui parar num hospital psiquiátrico. Eu passei 15 dias ou mais. Eu tomei por volta de 14 comprimidos para poder, né, me reabilitar, e, e voltei para casa. E desde lá eu fui seguindo. Foi quando conheci a pastora Gerliane, para a glória de Deus. Ela foi através de um sonho de uma prima dela. Eu pensei até que fosse com a prima dela, mas não. O Senhor, né? Ele traz as pessoas. E foi ela veio bater aqui em casa.
Ela veio bater aqui em casa e ela fez todo o procedimento, todo o mapeamento e tudo. E a questão é essa, minhas amadas. Hoje em dia, eu queria saber de vocês, porque eu não tenho total entendimento. Por que que eu ainda me sinto é, como se fosse oprimida, triste? Eu, eu não sou feliz nesse mundo. Eu peço muito a Deus que me tire daqui, porque eu não sou feliz. E parece que quanto mais eu oro, estudo, peço a Deus, acordo na madrugada, participo, faço meu jejum, estou no direcionamento do posicionamento. Aí que se levanta, se não é contra minha família, é meu filho, é minha filha, ou então é uma amiga em Cristo. E eu queria saber de vocês o porquê disso tudo, se Deus está comigo, e eu sinto. Me perdoe, mas eu precisava disso. Amém. E como eu Missionária, sei que vocês são mais, né? São mais. Eu sou recente agora, eu não... Então eu queria saber de vocês, amadas. missionária, a senhora quer responder a pergunta, porque acho melhor a senhora, uma vez que a senhora já viveu uma situação e já tem muita experiência. Eu posso falar depois algo que o senhor tocou no meu coração, né? Mas primeiro a senhora, por favor. A missionária Ana Paula, pode falar. Hein, Ellen? Isso são opressões, né? O diabo, ele usa muito isso. É uma situação que eu vivi, que eu era igual você. Eu buscava, eu fazia, o que está acontecendo, né? Então, muitas vezes são necessário fechar as brechas, né? Mas como que eu vou fechar a brecha se eu não sei do que se trata, né? Então, é um processo, tá? É possível, sim, ser liberta em todas as áreas, sim, é possível, tá? A gente está aqui para poder ajudar, né? Como a gente se dispõe a isso, né? E se é uma coisa que eu amo fazer, é realmente ajudar as pessoas a sair desses cativeiros, dessas opressões, porque até hoje eu também recebo setas, né, do maligno. Por quê? Porque ele quer te enganar, ele quer te desviar, falando que Deus não está cuidando de você, falando que Deus não está agindo por você. É isso que ele quer, é essa a intenção dele. Esses dias eu sofri uma guerra e eu olhei, eu peguei um óleo ungido, não sei se você tem na sua casa, eu peguei um óleo ungido, passei na minha mão, assim, na palma dos meus dedos aqui, mandei aqui na minha testa, assim, no meio das minhas testas aqui, mandei aqui na minha cabeça. Sai em nome de Jesus todo o laço do diabo, toda seta do maligno, sai agora em nome de Jesus. Você não tem direito de governar a minha mente, não tem. E você pode pedir, Senhor, blinda a minha mente agora em nome de Jesus. Blinda a minha mente de todo ataque do maligno, de toda seta do diabo do inferno, em nome de Jesus. Você pode fazer isso, você tem direito de fazer isso. Quando ele vem para acabar, você levanta, porque o que ele quer é ver a gente oprimido, o que ele quer é ver a gente encolhido num canto, o que ele quer é ver a gente chorando no canto, o que ele quer é ver você calada, o que ele quer é te derrubar. Você acha que eu não sofro nada hoje? Meu filho saiu daqui de casa aqui 3 horas da tarde para ir trabalhar numa sorveteria, era para ter aberto 9 horas da manhã, 8 horas, 8, não digo nem 8, né? Vamos falar 10 horas, 11 horas da manhã. O cara saiu daqui 3 horas da tarde. Não é opressão do diabo, não? Aí eu olho e só fico rindo. Ei, caboclo, tu mexeu no lugar errado. Tu tá mexendo com a filha do Deus vivo. E a única forma da gente levantar, irmã, de verdade, é orar. Ora, pede. Senhor, eu entrego nas suas mãos.
eu sair da minha cidade, sair aqui da minha casa, dessa casa que eu tô, a minha casa é uma casa confortável. A minha casa, eu tenho uma piscina, tá até aqui, ó, te mostro ali, ó, uma piscina ali. Só não tomo banho, só pago para limpar, mas tem o meu sofazinho ali, tem a minha televisão ali, tem o meu quarto montadinho, arrumadinho, minha cama é de massagem. Deus falou assim, sai, leva sua mala. Vai fazer o que eu te pedi, porque quem vai cuidar da tua casa sou eu. Quem vai cuidar dos seus filhos sou eu. Porque às vezes a gente quer tanto proteger, quer tanto cuidar, quer tanto, assim, ficar aquela coisa assim, Deus, deixa. Você teve seu momento, seus filhos vão ter os momentos deles, os meus estão tendo os momentos deles. Ontem eu fui lá para o meu filho, fiquei lá à noite lá, comi lá, fiquei lá conversando com eles, vim embora, porque essa semana eu vim para cá, eu vim sábado, eu cheguei sexta à noite. E o final da semana, devo ir embora, não sei se depois do Dia das Mães ou antes. Eu ainda não sei. Na hora que Deus falar assim, vai, eu tenho que arrumar minha mala e sair. A última vez eu não tive nem 2 horas para arrumar minha mala, para sair de casa. Fui me hospedar na casa do meu tio, lá em outra cidade. E eu venho falar, eu venho vendo o mover de Deus. E preocupar com a minha casa, minha plantinha ali morreu. Mostra ali para vocês, ó, morreu. Falta de água. Meu filho não aguou. Deus falou assim, você não vai mandar mensagem nem para aguar as plantas. Obedeci. E estou fazendo. E eu vou te falar uma coisa. O que eu estou vendo Deus trabalhar na vida das pessoas, o que eu estou vendo Deus fazer de uma forma assim exponencial. Eu não sei em qual parte da sua vida você levou algumas. Você entrou em algum cativeiro, você está em algum cativeiro aí. Você é de onde? Fortaleza. Ótimo. Você vai estar lá na pastora Gerliane na sexta? Sim. Vai? Então Vou, pronto, aí fechou. Vou estar lá sexta-feira, vou estar lá, vou chegar terça-feira, né? Vou chegar quarta, né? Vou chegar meia-noite. Meia-noite eu tô aí, em nome de Jesus, da Em terça-feira. nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho lindo, como tá sendo em Goiânia, que eu tô fazendo trabalho lá em Aparecida, lá onde eu tô. Aonde eu tô entrando, como diz, a gente vai fazendo a diferença na vida das pessoas, porque as pessoas não têm esse entendimento. E nós vamos conseguir saber em qual cativeiro você tá, aonde foi que ele colocou você, que você não consegue enxergar. E é um processo, e tá tudo bem. E tá tudo bem você não se sentir bem, tá tudo bem você, às vezes, não querer sair da sua cama, tá tudo bem, mas não prostra, não. Porque o diabo quer ver você prostrada. O diabo quer ver você parada. Porque ele sabe que você carrega. Ele sabe para que mas você foi chamada. ele não consegue, não, porque eu direto na palavra. É cheia de Bíblia, na minha cama é cheia. Ele Pois não é. consegue. Então, é isso. Então, é aí o que eu te falo, não abaixa a cabeça, não abaixa a guarda. E, ó, vou te falar um negócio. Para de falar que você não está feliz. Para de falar que você está triste. Fala, você é filha de um Deus vivo, você é filha do rei. Você é filha do Senhor dos Exércitos. Você é amada. A palavra fala que nós somos como a menina dos seus olhos. Oh, aleluia. Olha o grau. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Ele sabe contar quantos grãos de areia tem no mar, nos mares, né? Nos campos de areia. Quantos grãos de areia existe? Olha o grau. Quem somos nós? Ele sabe o nosso nome. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. E não cai se ele não permitir. Aleluia. É essa a palavra. E fique em paz, tá? Eu tô chegando aí, semana que vem a gente senta, a gente conversa Obrigada. mais abertamente, tá? Porque tem coisas que são muito particulares mesmo. E às vezes Deus não me guarda dessa privacidade. Tá Mas bom. eu tô aqui justamente para isso, para poder estar estendendo a mão para aqueles que precisam, né? E eu amo de coração fazer isso, porque eu sei o cativeiro que eu vivia. E eu sei de onde ele me tirou. Amém. Obrigada, Tá, viu? pode falar aí, Amém. missionária. Minha amada. Então, amada, deixa eu falar só algo muito rápido assim.
E olha que o Espírito Santo conecta, tá? O Espírito Santo fala na unidade. Até a irmã aqui, a irmã Zilane, a missionária Zilane, né? Ela até escreveu lá, tem batalha que são travadas, né? Ela até escreveu isso lá e deixa eu só complementar. Duas coisas, né? Duas coisas. Primeira coisa, o senhor falou, o que veio na minha mente quando a senhora falava é assim, oferta. Oferta. Ele falou no meu coração, oferta, para te dizer essa palavra, oferta. Às vezes as pessoas, elas estão fazendo seu jejum, elas dão o seu tempo, elas dão o seu tempo, elas fazem a leitura da palavra, estão examinando, estão buscando o Senhor, estão fazendo campanhas, nesse ponto elas estão tudo certo, só tem uma coisa, eu não sirvo o meu Senhor com as minhas finanças, eu não oferto aquela pessoa que precisa, eu não dou aquele, por exemplo, Senhor, eu dou até meus filhos, menos o meu dinheiro. Algo que o Senhor tocou no meu coração foi porque veio realmente quando você falou foi isso, a oferta. Eu não sei como é que está a tua situação, mas foi o que o Senhor falou. Houve uma pessoa aqui que não está aqui, né? Ela inclusive falou para mim, disse, minha filha, minha vida acontece isso, minha vida acontece aquilo, eu não consigo sair. Aí o que eu falei assim para ela, procura fulana, mas quando procurar essa fulana, dá uma oferta. Assim como Abraão fez para Melquisedeque. Abraão era um profeta, mas ele foi para Melquisedeque, o território não era dele. Ele queria ajuda, mas ele foi lá para Melquisedeque, rei Melquisedeque, e ofertou na vida de Melquisedeque. E Melquisedeque lançou uma palavra de bênção sobre a vida dele. Aí, quando lançou essa palavra de bênção, o que aconteceu? Ele começou a ser o Senhor chamou Abraão de profeta, e a vida dele ali foi abençoada naquele lugar. Entende? E essa pessoa, quando eu falei isso para ela, essa pessoa, ela não trabalha, o marido dela tá com vários problemas, eles não fazem nada, não dão dízimo nem nada, e eu falei, faz o seguinte, procura fulana e diz, eu quero a tua cobertura, eu quero uma cobertura espiritual. Você vai dar o que você tiver, tipo a oferta da viúva pobre, você vai e fala, e faz. Ela só tinha R$2, ela pegou, deu os R$2 e falou para fulano. Aí sabe o que aconteceu? Já está aí com um emprego. Apareceu o hospital chamando ela para trabalhar como técnica ajudante psicológica, dentro da psicóloga, né? Psicóloga dentro do hospital. Recebeu e foi ser chamada. Olha o que aconteceu. Porque às vezes algo está travado na nossa vida porque isso não foi destravado. A oferta é sangue no mundo espiritual. Os satanistas, ou sei o que, Oreva, eles dão o sangue sacrificando animais ou crianças. Nós, cristãos, o sangue representa, eu estou falando para abrir a prosperidade na felicidade, prosperidade na vida, é isso que eu estou falando, tá? Nesse termo, o sangue representa o dinheiro. É o sacrifício. É o sacrifício. Foi o que o Senhor falou no meu coração, tá, amada? Não me leves a mal, foi o que o Senhor falou no meu coração. Você precisa de cobertura espiritual e você precisa ofertar na vida desse sacerdote que vai ser a tua cobertura, tá? Eu não sei qual é a igreja que você vai, quem é o seu pastor, mas é o que o Senhor falou para mim, tá? Tá, era duas coisas, gente, era tão forte essa palavra que eu até esqueci da segunda. É tão forte que aí quando o Senhor falou assim, fala para ela também, disse no meu coração, falou da oferta e falou outra coisa assim, fala para ela também de algo no seu passado que ainda você não destravou, está travado. Você não falou tudo no mapeamento, foi o que o Senhor falou. Você não disse tudo. Tem coisa que está aí guardado. E aí, por que ele falou isso? Porque você é profeta.
E profeta, ele vai passar em depressão e vai ser atacado nesse termo. Profeta precisa se sentir útil, precisa trabalhar, precisa estar fazendo a obra, porque se ele não fizer, ele vai entrar em depressão. Ele precisa pôr para fora. E esse algo que está aí está te travando o teu ministério. Ora ao Senhor, ora com uma pessoa e fala o que foi. Amada, por favor, em nome de Jesus, vai ser libertador isso. Posso falar um minutinho, irmã? Amém? Glória a Deus. Posso falar? Pode, amada, pode. Ellen, essa minha amiga que eu contei a história, minha colega, né, que eu contei a história dela, do abuso, com 10 anos, ela lembrava de uma cena dela trancada no quarto. E essa cena, ela via uma menininha, e ela não queria enxergar que ela tinha sido abusada por ele. Tanto que ela ficou com um cara 10 anos e nunca teve relação sexual com esse cara. Mas ela não queria ver. Às vezes aconteceu algo aí na sua vida, como ela falou do teu passado, aconteceu algo, mas você não quer enxergar que aquilo realmente aconteceu. Entendeu? Então, por quê? Porque o diabo ele quer enganar. Não foi só uma cena, só aconteceu isso por acaso. E não é. É porque ele não quer que você se liberte desse cativeiro que você está presa. Entende? Aí é por isso que eu te falei. É importante sentar, colocar tudo para fora. É preciso falar o que aconteceu, que Deus vai dando a claridade. Igual essa amiga, ela não queria enxergar que ela tinha sido abusada pelo primo. Não, mas ele não teria coragem de fazer. Você acha que é fácil uma filha reconhecer que o pai abusou dela? Você acha que é fácil uma sobrinha reconhecer que o tio abusou dela? Não é fácil. Então, mas é preciso ser confessado. E essa parte aí que a irmã está falando da oferta, do dízimo também, né? É muito importante. Porque na minha casa acontecia várias situações. Aí um dia um cara falou para mim, você já dá uma olhada na sua oferta? O que Deus mandar no teu coração aí é para você fazer. Aí Deus já tinha me mandado uma vez, só que eu segurei, né? Segurando o que não é meu, segurando o que você está segurando o que não é seu. Solta. Faz e ele vai pro rio, vai fluir. Fique em paz. Tá? Aí era isso que eu queria colocar para você. Então, busca aí direitinho que tá guardado aí dentro, tá? E quando Glória você souber aí, solta. Glória a Inês, Deus. amada, muito obrigada, muito obrigada. E veio muito mesmo, viu? A Deus te abençoe, amada. Essa semana mesmo, a minha televisão, de uma hora para outra, ela caiu, quebrou. E aqui no quarto, né? No meu quarto, porque que eu faço de oração, né? Que eu tenho meu quarto de oração. E eu disse, Senhor, cai por terra agora. Eu não aceito de jeito nenhum. Eu não aceito. Amém. E quando foi quando foi com 3 dias, a minha máquina de lavar quebrou. É oferta. Devorador. Então, Exatamente. eu disse até para minha irmã em Cristo, eu disse, eu sei o que é. Eu já sei o que é. Em relação também do mapeamento, eu tenho poucas visão quando eu tinha 5 aninhos de idade, que eu brincava num campo de areia, sabe? Que na época tinha perto lá de casa. Havia um rapaz que eu tenho poucas cenas, são cenas, que ele desceu a minha calcinha. Mas eu não lembro de todo o fato. Eu não lembro. Você não lembra porque o cérebro, aquilo que doeu naquela época, ele esconde. Aí você fica assim, será que realmente aconteceu? Isso. Entende? É assim, é o diabo mesmo. Pronto. Aí apaga aquilo, aí você tá presa lá no cativeiro com 5 anos de idade. Você precisa sair dele. Pronto, Entende? eu vou procurar a pastora Gerliane, que é ela que faz Aham. né? Amém. E vou
Vai conversar fazer. com ela. Vai E fazer. desde já, muito obrigada Amém. pelas Glória a duas, Deus. viu? Que Deus abençoe mais ainda, tremendamente, viu? O ministério de vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada, Nos amada. encontramos lá, viu, amadas? Amada. Então, amados, eu vou deixar só aqui de gravar, tá bom? Só lembrando aqui, mais uma vez, eu já passo a palavra para vocês, tá? Que eu não sei se gravo, deixar de gravar. O Instagram, nós já temos o Instagram da nossa página, tá? Por favor, coloquem lá a curtida de vocês. Facebook também, nós já temos o Facebook da nossa página, tá? Eu vou colocar aqui o link, né, do Facebook e do Instagram. Bom, ok, vamos lá. Alguém mais tem mais algo para falar? Porque assim eu vou passar a palavra para a pastora Gerliane, para que ela possa orar. Minha irmã Marta, eu pedi para que ela orasse pelo seu filho Jonathan, tá? Que eu sei que está dodói, que está precisando de muita oração. E a outra irmã, que foi a irmã Margarete, que pediu também oração pela vida dela, né? E pastora Gerliane, então, alguém mais tem algo a comentar, falar, perguntar para a missionária Ana Paula, alguém tem algo a dizer? Ou comentar, ou pergunta para ela? Se não, gente, já desde agora, a missionária Ana Paula, muito obrigada, então, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada por ter honrado, né, com o seu tempo, ofertando o seu tempo aqui. Foi muito libertador, muita coisa que a senhora falou, exemplos que a senhora disse. Para muita, eu aprendi alguma coisa daí, eu tirei algo para mim. Eu tenho certeza que cada um que assistiu também essa live também tirou algo para ela também. Foram vários exemplos, foram várias situações, algo realmente muito íntimo, pesado, e que pessoas aqui que eu tenho certeza que precisavam ouvir isso. Foi mesmo libertador. E eu acho que muita gente agora vai repensar naquilo que está guardado no pecado escondido e vai falar. A senhora deu uma pregação maravilhosa, dirigida pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor por essa palavra. E o Espírito Santo que continue dirigindo, que continue administrando a palavra dele através da sua boca, como um vaso precioso. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém. Amém, amada. Obrigada. Eu que agradeço. Glória a Deus. Obrigada. E então, meus irmãos, se não, vamos passar então a palavra aqui para a pastora Gerliane, para orar. Marta, orar pelo seu filho Jonathan. Orar também por essas pessoas que estão aqui. Quem não quer, alguém quer fazer um pedido de oração. No início, a Marta não estava aqui, mas ela já tinha pedido oração pelo seu filho Jonathan. E pastora também pela irmã Margarete, né? Que também para orar. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Eu peço oração também, a meu favor, que eu estou com minha junta muito doída. A senhora está como com? Minha junta tá muito doendo, minha junta. Ok, irmã Rosenilde, orar também pela fibromialgia, né? Fibromialgia, alguma coisa assim, ó, pelas juntas, né? Que Não, eu acho que não é, não. Eu não tenho esse fibromialgia, é só que eu senti hoje essas dores. Amém, entendi. E também orar pela irmã Ellen, né? A irmã Ellen também, que precisa de bastante oração. Amém? Glória a Deus. E peço também já agora oração pela minha filha Maísa, colocar aqui, a pastora Gina já sabe, orar por ela, em nome de Jesus. Então, pastora Geliane, eu passo a palavra para a senhora, que o Espírito Santo lhe abençoe, para poder dirigir essa. Obrigada. Amém. Louvado seja Deus. É uma criança, o Jonathan, é? É, um bebê, tem 1 ano. Pastor, eu vou só deixar de gravar aqui, porque eu acho que essa parte não precisa estar na gravação, tá bem? Amém. Vou só parar com a gravação. Então, obrigada, amados, tá? Eu vou só parar a gravação agora.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu vejo, né, que esse é um momento de oração por cura.